Corrigindo então o simulando aqui agora, da página 10, essas questões de simulando tem que ter muito cuidado, porque são questões mais complexas, retiradas de provas de institutos federais, de faculdade. Então, na verdade, sempre essas questões, elas vão cobrar mais de um conteúdo. E muitas vezes não só o conteúdo daquele ano, você vai ter que resgatar conteúdos do 8º, do 7º ano para solucionar a questão, tá? O enunciado da questão diz: o conjunto solução da equação 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre x igual a x, com x diferente de 0 e x diferente de menos 1, é igual ao conjunto solução da equação. Então, resumindo o enunciado, o conjunto solução desta equação é o mesmo conjunto solução de qual equação aí embaixo? Da A, da B, da C, da D ou da E? Tá certo? Só tem uma correta para você marcar X. Então, o primeiro passo aqui nessa questão é o seguinte: é a gente tentar colocar essa equação aqui no formato de uma equação do segundo grau. Mas para ficar no formato de uma equação do segundo grau, eu sei que terá ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, vamos começar aqui nessa equação, tá? Vou começar aqui do lado. Vou colocar umzinho só para você saber que é a primeira etapa do que a gente vai fazer. Então, olha bem, eu tenho aqui, nesse termo, fração no seu denominador, tá? E é uma soma com fração. Como é que a gente resolve soma com fração? Colocando os denominadores iguais a partir do MMC. Então, o primeiro passo é calcular o MMC aqui dos denominadores, do x e do 1. O MMC de x e de 1 é o próprio x. Então, esse 1 e esse mais eu vou repetir. Esse 1 aqui no numerador eu vou repetir. E aí, eu sei que agora o meu MMC aqui, ó, o meu MMC entre 1 e x é o próprio x, tá bom? Então, já descobri o MMC, o novo denominador. Esse novo denominador eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, x dividido por 1 dá x. X vezes 1, x. X dividido por x dá 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E 1 vezes 1, 1. Então, ficou 1 sobre x mais 1 sobre x, beleza? Repete o igual a x. Agora, observa bem. Esse traço aqui, dessa fração, significa divisão. Toda fração é uma divisão. Então, para facilitar, eu vou colocar essa divisão com 2 pontinhos, para ficar melhor para visualizar, tá bom? Então, vou colocar assim, ó, repete esse 1 mais 1. Em vez de colocar o traço, eu vou colocar 2 pontinhos. Dividido por quem? Por x mais 1 sobre x. Beleza? Igual a x. Pronto. Aí você tem que lembrar da regrinha de divisão de frações. Repete a primeira e inverte a segunda para multiplicar. Então, aqui embaixo eu vou fazer a etapa 3, tá bom? Então, ó, repete aqui esse 1 e esse mais. Na divisão de frações, repete o primeiro, que é 1 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, vai mudar aqui a posição. O x vai para cima, x mais 1 vem para baixo. Certo? Repete o igual a x, tá bom? Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Etapa 4. Então, ó, repete o 1 e o mais. 1 vezes x, x. E 1 vezes x mais 1, só fazer como chuveirinho, vai ficar x mais 1, tá bom? Igual a x, certo? Então, aqui, eu tenho x tanto no numerador quanto no denominador. Vou deixar ele aqui no primeiro membro mesmo. Nem vou trazer esse x, não. Esse elemento que está sem incógnita, eu vou também mandar lá para o segundo membro, tá bom? Então, quem vai para o outro lado, vai com o sinal trocado. Então, vai ficar x sobre x mais 1 igual a x. Vou levar esse 1 como menos 1, tá certo? Você poderia até fazer aqui aquele esquema de, se eu tenho na equação fração, calcula o MMC dos denominadores, mas eu nem vou fazer assim, eu vou fazer uma forma mais simples. Lá quando a gente estava no 7º ano, a gente viu a propriedade fundamental da proporção. Quando eu posso, ó, multiplicar cruzado, aqui eu tenho 1 no denominador, eu posso multiplicar cruzado, tá?
Então, olha só, vou começar por aqui. X, aqui embaixo, ó. X menos 1 vezes x mais 1 é igual a x vezes 1, que dá x, certo? Virou um produto notável, por isso que eu falei, ele traz conteúdos não só do 9º ano, traz conteúdo também do 8º ano, do 7º ano, essas questões são questões mais completas e mais complexas, tá? Se você observar bem, isso aqui é um produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Nesse produto notável, a regra é a mais simples, a mais fácil de todas. Qual é a regra? Primeiro termo ao quadrado menos segundo termo, que é 1 ao quadrado. Esse igual a x, eu repito. Então, vai ficar x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, igual a x. Só que, por se tratar de uma equação do segundo grau, eu vou deixar igual a x, tá? Igual a x não, igual a 0. Então, esse x vai vir para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 menos x igual a 0. Vamos colocar ela no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Só vou trocar a posição desses dois. Vai ficar x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Ó, coloquei naquele formato de ax ao quadrado, depois bx, depois c, que é o termo independente, igual a 0. Então, eu não preciso resolver essa equação. Por que não? Porque lá na alternativa letra A, você tem uma equação igualzinha a essa aqui, ó. Se é igualzinha a essa, obviamente que as duas têm a mesma solução, o mesmo conjunto de raízes, tá? Então, essa equação inicial toda aqui de cima, simplificando aos pouquinhos, eu cheguei aqui à etapa 6, tá? Eu cheguei nessa equação reduzida. E essa equação reduzida é a mesma equação que está lá na letra A. Então, se elas são equações iguais, elas, consequentemente, têm a mesma solução, o mesmo conjunto de raízes, ok? Então, a letra A é a resposta do nosso simulando, tá bom? Muita atenção quando tiver esse tipo de questão. É uma questão que exige bastante atenção e você vai ter que envolver conhecimentos também de anos anteriores, tá? Então é isso, galerinha. Beijo e eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Tchau!